do jogo que tem muito, que aliviou a vida do São Paulo dentro do campo, 1-0, gol do Luciano. Tá aí o gol. Belo gol, aliás, do Luciano, os melhores momentos de São Paulo 1, São Bernardo 0. Arnaldo, vamos lá. Vitória do São Paulo, com a mudança de esquema, com o gramado encharcado, com 16 mil heróis lá no Morumbi. 17 mil, né? 17 mil, entre eles eu e você. Gol do Luciano e protesto contra o Júlio Casares. Né, tio? O jogo acabou na sexta-feira, literalmente. Eu dormi umas 2 horas de ontem para hoje, mas tudo bem. E eu tinha uma mula manca lá no sítio quando pequeno. Enfim, o jogo ele adquiriu contornos precoces de decisivo por conta de fatores dentro de campo do São Paulo. Antes do caos político, da votação do impeachment e tal, o São Paulo tinha estreado muito mal e tinha uma tabela muito desafiadora pela frente. Tem ainda, né? Ele vai jogar contra o Corinthians fora nesse domingo. No outro domingo é o Palmeiras fora. E então, nesse regulamento meio estranho que a gente está entendendo agora, em que os grandes só têm praticamente jogos difíceis, o São Paulo se viu obrigado a ganhar. E o Crespo também precocemente pressionado. Além da derrota para o Mirassol, a postura, a falta de vibração, a postura meio derrotada na entrevista, enfim. E ele resolveu arriscar, mudou o sistema, abandonou os 3 zagueiros, colocou um time mais leve, mais rápido, e aí São Pedro não colaborou, né? Porque o time mais leve, mais rápido, naufragou na chuva no primeiro tempo, sobretudo, e não conseguiu fazer grande coisa. E quando o jogo caminhava para o empate, aí já com o gramado mais seco, ele recorreu aos coringas, que são os coringas meio gastos, né? Mas que ele tem na manga, no banco de reservas, o Luciano e o Caleri, que voltou de cirurgia no joelho, justamente num gramado como esse. E aí, no finalzinho, o Luciano fez o gol, como sempre ele faz o gol do 1-0, né? Um jogador que é muito subestimado, na minha opinião, muito subestimado, talvez pelo comportamento irracível e tudo mais, mas ele é um jogador que tem uma capacidade de finalização incrível e é aquele jogador do 1-0, né? Ele não faz gol do 4-0, ele faz gol do 1-0. Aí é o gol, né? O Arboleda cabeceia na trave, parece fácil, ó. Tá todo mundo do Mirassol na linha do gol, ele bota na gaveta. E vai comemorar com o técnico, tal, dando uma demonstração de que, enfim, tá do lado do técnico, os jogadores estão do lado do técnico. O São Paulo, além de tudo, Tironi, nessa quinta-feira que acabou na sexta, teve participação da base em 2 jogos, né? Ele jogou pela Copinha à noite em Sorocaba, ganhou de virada, goleada em cima do Operário. E com alguns jogadores retirados da Copinha, atuou contra o São Bernardo à noite, né? Então a base do São Paulo tem servido nos 2 flancos. Se dentro de campo foi uma noite muito importante para o São Paulino, tanto em Sorocaba quanto no Morumbi, a preocupação do São Paulino ou o grito do São Paulino em cada parada para hidratação, na chuva, mas tem parada técnica, intervalo, hino nacional, era fora Casares. E acho que o São Paulino não aguenta mais essa situação. O Casares não tomou a iniciativa que muitos esperavam, que era se retirar ou renunciar ou se afastar para se defender fora do cargo. E nós estamos chegando a poucas horas da tal da votação do impeachment nessa sexta-feira, né? E o prognóstico da votação ainda é incerto. São poucos conselheiros, quase sempre com laços, mesmos grupos. Então é uma votação um tanto quanto imprevisível, embora, como vocês falaram aí no início, ele não tem mais condição nenhuma de governar o São Paulo, né? É incrível como o Casares naufragou, falando em chuva, em 1 ano, né? Como acabou, e nesses últimos meses, então, nesses últimos dias, o governo dele acabou. E o São Paulo tenta lidar com isso, o São Paulo não tenta lidar com isso. Eu estava saindo ontem no Morumbi encharcado, passei lá em frente da estátua do Telê, né?
E o São Paulino, acho que tem uma situação, é uma espécie de... Ele não aceita patifaria. Os grandes ídolos da história do São Paulo, eles são recentes, sobretudo, são caras, para o São Paulino, modelos. Então, a patifaria fora de campo, alguns clubes conseguem, algumas torcidas conseguem lidar com ela e separá-la do campo. O São Paulino não consegue. Então, é simplesmente isso. Então, o Tele é a antítese do Casares, né? Como símbolo, ou é a antítese dessa parafernália. O Tele já era antítese do Mesquita Pimenta, que era o presidente dele, né? E hoje é o presidente do Conselho Consultivo. Então o São Paulino é Tele, não é esses caras de paletó aí que estão dando entrevista que você está vendo aí. E o São Paulino exige uma faxina geral. O São Paulo é o clube popular do país mais fechado, menos democrático do mundo. Isso precisa acabar, né? Nunca teve um presidente impeachado e vai ter que ter. Até como talvez um exemplo de uma nova era, né? E eu espero que a quinta-feira, que foi de alívio para o São Paulino, se complete na sexta-feira com a retirada desse sujeito do poder. Muito bem. Ô, Mauro, eu falei aqui que eu ia falar sobre algo que foi escrito e foi você que escreveu. Eu vou até reler aqui. No seu Twitter, você posta o vídeo do gol do Luciano e a comemoração e escreve o seguinte: a comemoração alucinada do gol do Luciano resume um momento dramático do São Paulo Futebol Clube. Segunda rodada de Campeonato Paulista contra o São Bernardo e gol de alívio que parece o título. E aí? Mas foi, né? É só olhar a comemoração, né? Todo mundo pulando alucinadamente. O Crespo ficou loucaço com o gol. Foi uma comemoração, assim, que não parecia de um jogo. Gente, a segunda rodada do Campeonato Estadual contra o São Bernardo. Mas o contexto faz com que o gol tenha uma importância colossal, né? Agora, a grande questão é quem vai assumir e o que vai fazer. Acho que essa é a grande pergunta, né? As pessoas, havendo, de fato, o afastamento do Casares, quem vai assumir e o que vai fazer? Vai tomar as medidas necessárias para que o clube possa viver dias melhores num prazo aí que a gente não sabe como seria? Ou vai chegar com promessas aí de time, essa coisa toda? São Paulo tem muitos problemas e não adianta só afastar. Assim, se você está com um problema como fazer a cirurgia e tirar o elemento, não adianta, entendeu? Tem que fazer a cirurgia, tirar o elemento e o tratamento depois. Esse tratamento é longo. Vamos ver como é que vai ser, né? Essa é a minha grande dúvida. As pessoas que estão aí na boca de espera para assumir o poder, o que farão caso se confirme o afastamento do Júlio Casares, né? Que é impressionante, né? Como assim, o cara não larga, meu irmão. O cara tá lá e... Não. Contra, não larga. É um negócio assim, sabe? Agarrou e não vai largar, a não ser que, né? Seja na marra. Já poderia ter tirado o time de campo, se recolhido, mas não. Continua lá. Digamos que não aconteça o impeachment. Cara, qual condição que um cara numa situação dessa tem para ficar à frente do clube? Não tem como, cara. É impressionante. Isso me chama muita atenção. Ele está fiado sobre o que o Conselho Consultivo sugeriu a ele não renunciar, mas por enquanto O pior nada. de tudo é que, mesmo que não tenha hoje o impeachment, as investigações vão continuar, né? Claro. Essa investigação, ela é preliminar. Embora pareça que já está muito clara, ela ainda é um começo. Sim. Ainda vão investigar quem fez os depósitos, como foi, em que cidade, por quê. Tem um monte de coisa ainda para andar. Então, assim, imaginando que hoje o impeachment não saia, as notícias vão continuar, a investigação vai sair. Inclusive, a investigação mudou de vara, foi para uma vara especializada em lavagem de dinheiro, que indica que as investigações vão ser ainda mais aprofundadas, porque eles identificaram os desvios como algo estruturado. Então, assim, ainda que hoje o resultado seja o Casares continua, cara, vai continuar saindo escândalo um atrás do outro. Então, é curioso como vai ser. É aquela coisa que fica fervendo, né? E o Corinthians viveu isso, né? Lembra quanta gente argumentava no Conselho do Corinthians? Aí, enquanto não terminar o inquérito, enquanto não... E vai alastrando, e o final é inevitável. Todo mundo sabe como vai acabar, mas não sabe quando vai acabar. Sim. E enquanto não acaba, arde e vai consumindo o clube. Não pode permanecer, não pode. Né? Ô, Trajano, só para falar do campo... Pois não.
O Luciano é um jogador meio sui generis, né? Porque parte da torcida não gosta dele, acha que ele não serve, acha que não serve para São Paulo. Tem gente até que para elogiar reclama. Fala assim, ó, se o Luciano é o bom, imagina, olha a situação do clube, hein? O cara e tal. Mas o cara faz gol toda hora. Ele fez um golaço. O Luciano é o temperamento dele. Às vezes ele leva os cartões ou é expulso, porque ele Reclama muito, reclama muito. Antes de começar o jogo, já está reclamando com o juiz, sei lá o que e tal. Mas a gente não pode negar o empenho dele. E como ele é determinante em determinados momentos, com gols salvadores e tal. E agora ele está se destacando também pelas entrevistas, né? Não só agora, já há muito tempo que ele. Mas as últimas entrevistas dele foram interessantes. Botando o dedo na ferida, mostrando apoio ao técnico, pedindo apoio da torcida, de uma forma dramática, pedindo apoio dos torcedores. Eu gosto, às vezes ele me irrita, assim, pelo comportamento, mas que ele é importante para qualquer time. Ali, porque ele vai lá, ele briga. Se um torcedor que não gosta dele, é meio elitizado, vamos dizer assim. Queria que ele tivesse um comportamento meio... Do Raí? O Raí, ele não é o Raí, você entendeu? Sim. O Raí tem aliás, é um grande Raí, um grande abraço para ele, sempre gostei do comportamento dele dentro e fora. Mas ele não, ele é mais... Ele é um pouco Adriano, vamos dizer assim. Ele tem um quê de Adriano? Sim. De verdade. Ele é verdadeiro. O Luciano é um sujeito verdadeiro. Ele, dentro de campo, ele age como um sujeito verdadeiro. Às vezes irrita a própria torcida, irrita muito a torcida adversária, mas ele contribui, como contribuiu ontem. Então, eu não sei por que a torcida não gosta dele. Tem tanto jogador para não gostar. Tem tanto jogador no São Paulo para não gostar, como titular e no banco e no departamento médico, né? E que vai botar o dedo voltado para o Luciano, por quê? Pois é, bom debate esse. Agora, Juca, domingo tem majestoso. O Corinthians ontem jogou com o time reserva, verdade, perdeu de 3-0 para o Bragantino. Você destacou aí o Kaká na sua abertura, coitado, jogou improvisado aí, não foi bem Não é mesmo. a primeira vez que ele joga improvisado. Não. 3-0, mas tudo bem, pelo menos poupou todo mundo para esse jogo de domingo. Como você acha que chegam os dois times? E aí uma coisa que une a outra, São Paulo, outra coisa que une